aqui hoje nesse evento. Pelo convite de Chama, eu fiquei muito feliz e vamos falar um pouquinho sobre um tema tão importante que é a estimulação precoce no autismo, né? Onde tudo começa, no início de tudo. Então, me apresentando, sou Gabriela Ribeiro, como a Chama falou, trabalho já há 15 anos com pessoas com deficiência. Já trabalhei no Centro de Referência de Inclusão para Pessoas com Deficiência, depois na FUNAD e agora no meu consultório, né? Onde eu trabalho não só com autistas, mas como a Chama bem disse, também com crianças com atraso no neurodesenvolvimento, com deficiência, cadeirantes, enfim. E tenho esses cursos. Falando um pouquinho da estimulação precoce, tá? A estimulação precoce é uma ciência baseada na neurociência, na pedagogia e na psicologia cognitiva, com o objetivo de favorecer o desenvolvimento integral da criança. Faz uso de experiências significativas, interferindo nos sentidos, na percepção, prazer e na exploração, gerando descobrimento, autocontrole e desenvolvimento à inteligência, o que gera vínculos efetivos sólidos e uma personalidade segura. Então, quando a gente trabalha em cima da estimulação precoce, detectando desde o início todas as alterações, as dificuldades que as crianças apresentam, a gente vai conseguir lá na frente ver a resposta disso. Para a gente poder falar de estimulação precoce, a gente vai falar de alguns pontos, tá? O facilitador. O facilitador, quem é o facilitador? O mesmo deverá ser um especialista. Quando eu boto especialista, eu sou especialista. Uma mãe que está com o seu filho no dia a dia, ela é especialista do filho dela. Um terapeuta é especialista também. Quando a gente usa esse termo, é para poder favorecer e facilitar o nome da pessoa que vai intervir com a criança naquele momento. No caso, o facilitador. Para poder saber usar os recursos existentes, a formação das perguntas adequadas, gerando uma atividade mental para a criança. A criança, lógico, que é a pessoa que vai estar recebendo o estímulo, esta deve ser capaz de entender e a intenção do facilitador, conhecer a sua capacidade de perceber as experiências, as expressões de prazer, de interesse e de desinteresse, certo? Os pais, cuidadores e terapeutas são facilitadores. Como eu falei, os pais, eles são os principais professores dos seus filhos. Os laços afetivos entre a mãe, o pai e o bebê constituem a base fundamental para a segurança emocional da criança, para que se adapte a situações novas e explore qualquer ambiente sem medo. Hoje em dia, os pais sentem muita culpa por não ter tanto tempo para poder estar com seus filhos e assim dar estimulação. Pode passar. Os cuidadores. Quando eu falo de cuidadores, eu falo de repente de uma babá, de uma pessoa que a gente deixa a criança na creche, ela também fica lá. Então, para a gente poder entender melhor quem também poderia estar participando dessa estimulação precoce. Os cuidadores. Em situações onde os pais não possam estar presentes na fase inicial do desenvolvimento, os cuidadores, eles fazem esse papel na estimulação, mantendo um nível de interação, dando um modelo para favorecer o estímulo de forma com mais qualidade. Esse estímulo pode ser em domicílio ou em ambiente externo, como eu falei, creches ou escolas, exemplos de creches e escolas, né? Os cuidadores dispõem e dos cuidadores disponíveis nesse ambiente, tá? Estou passando rapidinho para poder dar tempo, viu, gente? Falar tudo que eu quero. E os terapeutas, quando tudo isso acontece, quando os pais não conseguem realmente ter esse domínio, também leva para a escola, fica uma dificuldade, e aí entram também os terapeutas nesse jogo, né? Após a criança ter sido estimulada em casa, em ambiente externo, e o mesmo não desenvolve, não obteve o desenvolvimento adequado para a sua idade cronológica, os pais geralmente procuram profissionais qualificados para receber orientação de como estimular o seu filho, a fim de que ele consiga acompanhar os marcos do desenvolvimento infantil. Se é só falar agora, em relação aos marcos do desenvolvimento infantil, eu quero que vocês prestem atenção, porque esses marcos são de extrema importância, que é justamente de 0 a 12 meses, onde a criança está no processo rápido de desenvolvimento. E entre esse tempo de 0 a 1 ano, é onde a criança geralmente começa já a apresentar alguns sinais, né, de TEA. Então, vamos lá. A gente observa que com 1 mês de idade, a criança já observa o rosto, ela já reage ao som, ela eleva a cabeça. Muitas vezes a postura da criança ainda é para cima, com as mãos ainda sem muito movimento e com a cabeça lateralizada. Com 1 a 2 meses, ela já começa a dar respostas em relação ao sorriso social.
ela já consegue abrir as mãos, ela já emite alguns sons, lógico que sem sentido, mas ela já começa a emitir alguns sons. E a gente também vai ver uma movimentação da cabeça e dos membros de forma mais rápida e intensa. É importante a gente observar todo esse desenvolvimento infantil da maneira adequada para a gente poder perceber onde estão as falhas nesse desenvolvimento. Então, se a gente não conhece o desenvolvimento infantil, a gente não vai só saber apontar onde aquela criança naquele momento teve uma dificuldade, seja ela no olhar, numa interação, enfim. É importante ter em mente como é esse desenvolvimento nesse início, já que a gente está falando de estimulação precoce. De 3 a 4 meses. A resposta ativa do contato ocular. A criança já começa a ter o contato ocular. Até mesmo antes dos 3 meses, a mãe está dando de mamar e ela já está olhando para o bebê ali e vice-versa. Então, isso é muito forte e fica mais forte ainda com 3, 4 meses em diante. A criança já segura objetos, ela já emite mais sons ainda, né? E ela também consegue levantar mais a cabeça. E quando está de bruços, ela está deitada, ela já eleva a cabeça e consegue já fazer uma estrutura melhor em relação ao seu aspecto psicomotor amplo, tá? Com 4 a 6 meses. Aí que tá. Daqui até os 6 meses, a criança ainda está numa fase muito rudimentar, uma fase muito inicial, onde ela está muito preocupada ainda com essas questões voltadas ao corpo, ao motor. Dos 6 em diante, vai vir outras questões que vão estar muito interligadas às questões de socialização, de sorriso social, de contato ocular, de troca de turno. Então, os 6 meses até 1 ano é imprescindível o olhar mais atento para isso aí, tá? Então, de 4 a 6 meses, ela tem uma busca ativa por objetos. Ela quer pegar o brinquedo, ela o tempo inteiro já pega o objeto e coloca na mão, já lateraliza, já trabalha a língua, a questão de querer morder, né, para poder estimular bem isso. Ela já faz uma localização do som, tá? E ela também já rola. Com 6 meses, a criança já deve estar sentada, conseguindo ter um controle motor para poder olhar de frente para quem está com ela, para poder dirigir o olhar na hora da resposta social. Então, tudo isso é importante a gente saber para poder daí observar qual foi a fase do meu filho que eu vi que ele estava tendo dificuldade e, assim, de repente passou e eu não estava conseguindo ver. Por quê? Justamente o primeiro ano de vida é imprescindível observar tudo isso, tá? Dos 6 aos 9 meses, ele já brinca de esconde-esconde, ele consegue transferir os objetos de uma mão para a outra, ele duplica sílabas, mamã, papá. É nessa fase onde já começa a ter essa explicação. Senta-se sem apoio, como eu falei, com 6 meses ele já está sentadinho, né, com o controle motor. E de 9 a 12 meses, ele já imita os gestos, ele faz a pinça, produz o jargão e já consegue andar sem apoio. Isso aqui, gente, são os marcos de desenvolvimento infantil até 1 ano. Para a gente poder ter uma ideia de que sinais a gente vai começar a olhar a partir de agora. Eu vou dividir em 4 blocos, de 3 em 3 meses, para a gente poder se apegar a isso e tentar observar de uma maneira mais ampla como a gente poderia detectar alguns sinais, tá? Antes disso, eu vou falar um pouquinho da linguagem e por que é importante estimular a linguagem no desenvolvimento da fala dos bebês. A linguagem é uma invenção do gênero humano, o principal meio de comunicação entre as pessoas. Nós, seres humanos, temos as necessidades de nos relacionarmos com os outros com diferentes propósitos, seja para expressar nossas necessidades, seja para os nossos sentimentos e para a informação. É fundamental que os bebês recebam o estímulo de linguagem desde o nascimento. A maturação dessas habilidades comunicativas está vinculada com o desenvolvimento do pensamento, da aprendizagem e desses vínculos efetivos entre a mãe, o pai, o bebê, e assim como também do bebê para consigo mesmo. Então, quando a gente fala desse tema de estimulação precoce, a gente vai falar muito disso, de como detectar e observar essas dificuldades, ainda mais voltadas à linguagem, que é um dos grandes entraves, é uma das grandes dificuldades que a maioria das crianças que chegam numa idade mais avançada não conseguem ter. É esse domínio básico dessas habilidades básicas do olhar, do sentar, do esperar, do contraturno. Então, tudo isso está ligado aqui, nesse primeiro momento da idade da criança, que é até 1 ano de idade. Então, a linguagem adquirida em casa, de maneira natural, através de interações como me dá, é meu, me dá água, a criança vai estar num contexto social,
mas aquele social dentro da casa dela, né? Onde ela tem um certo controle daquele ambiente e, ao mesmo tempo, ela vai estar sendo inserida com as respostas positivas que os pais vão dando a ela. Então, ela consegue transformar essa fala de uma maneira natural, né, em cima desse contexto. Nessa fase, a criança ela usa a fala sem perceber que necessita de algo maior para se comunicar. Ela apenas se expressa e tende um ambiente favorável à comunicação. Tá? Pode passar. Quando a gente observa aqui, a gente vai falar algumas atividades de estimulação precoce de 0 a 12 meses. Como eu falei, eu dividi em 4 tópicos. 3 de 0 a 3 meses, de 3 a 6, de 6 a 9 e de 9 a 12. Eu estou falando aqui, gente, de estimulação precoce até 1 ano de idade, tá? Só para vocês realmente entenderem que o tema seria esse. Então, é voltado bem para os pequenininhos, quando antes de tudo começar, a gente tem que estar alerta, observando essas questões. Então, os objetivos gerais que a gente vai ver para tudo isso seriam o quê? O objetivo 1, que é desenvolver a capacidade de compreensão através da linguagem. O 2, desenvolver na criança a capacidade de percepção e diferenciação do som. E desenvolver a emissão de sons e a expressão verbal e não verbal. Esses 3 tópicos a gente vai ver para todos esses 4 momentos, tá? Aí pode ver agora o primeiro, que é de 0 a 3 meses. Eu estou colocando aqui sinais de alerta para que vocês comecem na mente de vocês, começar a observar quais seriam esses sinais de alerta para esse tempo, de 0 a 3 meses. No objetivo 1, a gente poderia fazer o quê? Familiarizar a criança com a linguagem falada, falar com a criança na hora que está dando de mamar, na hora que está conversando. Mesmo com 3 meses, a criança tem toda a questão auditiva presente, ela tem como entender e, enfim, a gente vai estar tendo essa estimulação, nomeando as coisas, falando para ela o que é, desde pequenininho. A gente não pode esperar isso chegar lá na frente para fazer, tem que fazer desde pequenininho. Usar a entonação vocal e diferenciação. Oi, mamãe, fazendo essa associação para que ele possa entender através da entonação. Aquela minha fala, bem suave, remete a algo positivo. Então, a tendência vai ser ele prestar mais atenção, ele querer olhar para mim, ficar atento à minha pessoa. Então, quando a gente fala, é uma voz mais áspera, mais rígida, a tendência é a criança também já ficar até às vezes assustado. Então, ele vai perceber a diferenciação de uma entonação para outra, tá? Os sons guturais e os gestos. Geralmente, nessa fase dos 3 meses, a criança já está tentando fazer alguns sons que não têm sentido, mas que são importantes para o desenvolvimento da fala posteriormente, tá? Isso é de 0 a 3 meses. Pode passar. De 3 a 6 meses, a gente começa já também a dar para essa criança esse reconhecimento do nome e das características das coisas. Mostra que a bola é bola, mostra que o copo é copo, que a mamadeira é mamadeira. Enfim, dá um nome mesmo, para que ela possa ter um conteúdo maior daquela representação do símbolo com o que a gente está falando que representa ele. Desenvolver a concentração e o interesse pela interação verbal. Como eu falei, quando eu uso minha entonação vocal, quando eu faço aquela criança olhar para mim, quando eu coloco algo na minha cabeça, quando eu faço alguma coisa que faça ela olhar para mim, eu estou fazendo que essa interação fique mais efetiva, não é verdade? Então, promover a interação verbal também, de 3 a 6 meses, tá? De 6 a 9 meses, familiarizar a criança com os nomes dos diferentes objetos do dia a dia. Mais uma vez, fazer aquelas nomeações e fazer ela se familiarizar com esses objetos, né? Ela ter acesso a esses objetos mais facilmente. Apropriar o interesse pela interação verbal através de canções, de fantoches. Quando eu coloco a canção, eu uso a minha entonação, eu uso a representação daquele som para algo que eu estou tentando dizer e eu vou fazer com que essa criança fique mais envolvida no meu contexto. Promover o desenvolvimento dos seus desejos e sentimentos no ato da emissão de qualquer som, valorizar. A criança usou o som, na mesma hora, isso, meu Deus, que lindo! Ai! Fazer aquela festa para que aquilo seja potencializado e a tendência vai ser a criança querer reproduzir mais uma vez o som que foi emitido anteriormente, tá? Gente, eu estou muito rápida por causa do tempo, tá? Mas eu queria que pudesse vir todinho. Pode passar. Então, a gente fechou aqui de 9 a 12 meses, tá? Então, a gente pode agora já ir para os sinais de alerta no tema. Pode passar. O que a gente vai ver aqui? Em pontos principais, eu não sei se vocês viram que a gente colocou os sinais de alerta a partir dos 6 meses. Lógico que ele acontece também antes, a partir do momento até que o bebê está mamando na mãe dele, no seio materno,
e a gente observa essa fuga de olhar, uma criança um pouco irritada, mas assim, aos 6 meses é onde a gente consegue visualizar mais ainda essas dificuldades que para a idade ele deveria estar adquirindo e por essa questão não conseguir. Então, com 6 meses, poucas expressões sociais, baixo contato ocular, ausência do sorriso social, pouco engajamento sociocomunicativo. 9 meses, faz uso da troca de turno comunicativo, não faz uso, aliás, da troca de turno comunicativo, não balbucia, não fala mamãe, nem fala papai, não olha quando é chamado, não olha para onde o adulto aponta, a sua imitação está pouca ou então ausente. E 9 meses, a ausência dos balbucios, não apresenta gestos convencionais, abanar a mão e dar tchau, geralmente ele não faz, não fala mamãe e papai e a ausência da intenção compartilhada. Em qualquer idade, ele vai terminar perdendo habilidades, tá? E tudo isso aqui, só para dizer de onde foi que eu peguei, foi da Associação de Pediatria, tá? Que eu peguei esses dados. E quais os sinais de autismo ficam mais evidentes? Quando esses sinais ficam mais evidentes? Já com a idade, a criança apresenta todas essas fases do desenvolvimento neuropsicomotor bem estruturadas, passando pelo sentar, pelo engatinhar, por ficar em pé, por andar e falar e se comunicar. Justamente nessa fase do falar e comunicar é onde os pais têm alerta que algo está errado. Não é antes disso. Estou mostrando para vocês que antes disso a gente também pode ver. Mas o que chama atenção é justamente por que ele não está falando. Né? O que está acontecendo que ele não está falando. Então é justamente aí que os sinais de autismo ficam muito mais evidentes para os pais e para quem está em contato com essa criança. Justamente nesse período os pais referem um atraso em uma regressão relacionada às habilidades adquiridas, refletindo na comunicação do seu filho. Pode passar. Aí entra a minha área. Como fonoaudiólogo, como é que a gente pode ajudar nesse sentido? Quando o fonoaudiólogo vai ser procurado, tá? O acesso à informação, ela está cada dia mais fácil, assim como a incidência de autismo. Se a gente olhar 10 anos atrás, a incidência de autismo era 50, hoje está 1 para cada 36. Então, daqui a 10 anos, como é que isso vai estar, né? Então, cada dia que passa, a informação está mais evidente aí, mas também a incidência está presente a cada dia. A maioria dos pais, eles recorrem inicialmente ao fonoaudiólogo para avaliação referente a algum atraso de fala. Os profissionais se deparam, na maioria das vezes, com um atraso muito maior do que o esperado. Os pais veem que a criança está com 1 ano e meio, eu tenho que levar para o fono, porque essa criança não está falando. Mas na cabeça da mãe e do pai, só está voltado para aquilo, a fala e a comunicação da criança. Mas não está prestando atenção que essa criança não olha, essa criança não senta, ela não espera, ela não engaja, ela não consegue fazer uma troca de turno simples, ela não brinca com o brinquedo da maneira funcional. Então aí, chega para a gente essa demanda e a gente vai ter que dizer, além de tudo, a esse pai, encaminhar, né, se for o caso, para os outros profissionais, e a gente se depara não só com atraso de fala, a gente se depara com uma criança que está no espectro. Então a gente tem que ter esse olhar, né, importante como profissional que recebe a maioria dessas crianças. Os profissionais se deparam, na maioria das vezes, com esse atraso muito maior do que o esperado. Muitas vezes os níveis de severidade muito mais elevados, com muito mais imaturação para executar as ações, no olhar, no imitar, no interagir. E muitas vezes é o fonoaudiólogo o primeiro profissional que faz essa observação, que avalia, que orienta e que... Você quer falar, Chamila? Não, eu quero... Tem uma pergunta da plateia. E a gente, eu tô no modo turbo, viu? E aí, essa pergunta da plateia... Mas antes eu quero dar um recado antes da pergunta, pode ser? Tá, pode. Pronto. Depois da palestra de Gabi, nós vamos ter Soraya Vieira, do PEX, que veio de Belo Horizonte para prestigiar esse evento. Ela é a única autorizada com a comunicação orientativa alternativa. Soraya Vieira já está ali esperando, tá? Ela veio com a Vilma. Depois da Soraya, nós vamos ter a Aline Formiga, que é a fono que ensinou meu filho a falar, soprar, sugar. E é um anjo de Deus na Terra. Eu não perderia essa palestra, tá? Não desmerecendo a minha aqui também. E nós vamos finalizar. A gente vai ter também uma surpresa, que é uma artista que vai cantar daqui a pouco. Mas a gente vai finalizar com o Henrique Costa Val, que já está aqui, né? Falando sobre segurança em crises agressivas, que é tipo, vocês que tem os aluninhos que ficam fazendo birra, que fica com agonia, né?
na escola, vocês não podem perder a palestra de Henrique, porque ele é do Grupo Método de São Paulo, da equipe que trata o Romeu Mion, que é o filho do Marcos Mion. Então, vocês fiquem aí, não percam. Só vim dar ouvir, mas agora a pergunta dela é a seguinte. Ela veio perguntar se o filho dela falava normal. E agora ele ficou gaguejando. O que aconteceu? Só um minuto, vou levar o microfone até ele. Meu filho falava certo, não gaguejava. E agora, depois de 4 anos, ele está gaguejando. O porquê? De repente, possa ser que tenha acontecido alguma coisa voltada ao emocional, alguma coisa, né, que possa ter gerado algum trauma, alguma coisa que possa ter feito ele usar a forma de disfluência para a fala. Ou, de repente, esse processo do desenvolvimento, ele pode ter chegado numa certa idade onde ele ainda necessite de mais, né, um olhar em relação ao pensamento, à elaboração do pensamento dele, e por algum momento de hesitação, por algum momento quando ele fique tenso, ele não consiga justamente emitir da forma adequada. Está muito interligada essa questão emocional, sabe? Então pode ser que de repente seja algum momento nesse sentido. Não sei se seria algo, só uma avaliação mesmo, para a gente ver se realmente seria um caso de gagueira. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é teu nome? Deusiane? Deusiana, tem uma fono ali atrás, chamada Ianê Lucena, que é especialista em gagueira. Perfeito. Eu vou te apresentar ela, porque ela, a pessoa que mais sabe de gagueira, ela devia estar aqui palestrando sobre isso. Mas enfim, ela não aceitou meu convite, porque ela é muito ocupada. Mas eu vou te apresentar ela daqui a pouco. Sim, voltando aqui. Como eu estava falando, que a maioria das vezes o fonoaudiólogo é o profissional que recebe essa criança, né? E observa, avalia, orienta e encaminha para a criança e para os demais profissionais, o pediatra, o psiquiatra, com a forma de fechar o laudo de TEA, né, da criança, por ter um atraso global no seu neurodesenvolvimento. Pode passar. Ao avaliarmos, eu vou falar um pouquinho de como seria a avaliação que a gente faz, tá? Ao avaliarmos a criança com atraso no neurodesenvolvimento, nós observamos vários gaps, tá? Gaps é justamente, gente, essa lacuna, esse buraco que existe, né, entre esse desenvolvimento adequado para a criança com a dificuldade que ela tem. É o gap, o espaço, tá? Nós traçamos objetivos individualizados a fim de promover as demandas mais importantes a serem adquiridas. Intensificamos para até 5 sessões semanais inicialmente. Quando a gente pega uma criancinha com 1 ano e meio, mais ou menos, a gente intensifica bem 5 vezes na semana, a fim de encurtar justamente esse gap. A gente fazer com que esse momento, né, se torne mais curto. E após 3 meses, com o resultado efetivo, né, e ininterrupto, reavaliamos essa criança e comparamos o dia da avaliação com depois desses 3 meses, com essa intensidade de terapias, tá? E depois nós comparamos isso e vemos os ganhos e dessa forma garantimos uma intervenção mais eficaz, imediata e mais sólida. E normalmente é essa média de idade que os pais procuram, 1 ano, 6 meses a 2 anos, por conta daquela questão que eu falei, que é a questão que chamou a atenção, que é a ausência de fala. Pode passar. É importante que essa intervenção seja feita no momento certo para que esses gaps, não perdurem por anos. Sei que está mesmo. Não perdurem por anos. Pois o que acontece é que a criança, ela deveria falar por volta de 1 ano e meio de idade, não é isso? E o que acontece? Por falta dessa estimulação, essa fala ela só inicia por volta de 4 a 5 anos. E se iniciar? Então, assim, quanto mais cedo a gente conseguir intervir, mais cedo a gente vai conseguir que essa criança crie essas habilidades para que essa fala possa vir de maneira mais funcional, mais adequada e que ela consiga se manter em sociedade, tá? Então, perdendo essa janela de oportunidade e gerando prejuízos globais. O papel do fonoaudiólogo é imprescindível no início do desenvolvimento infantil para garantir à criança a aquisição de todas as habilidades que precedem a fala, sejam elas a linguagem não verbal, os gestos, os sinais, a intenção comunicativa, etc. Fui rápido, não é? Então, consegui aqui bem rápido. Essa frase, eu que no momento de inspiração consegui pensar nisso e quis colocar para vocês hoje como uma coisa que eu levo no meu coração e na minha vivência no dia a dia como fonoaudióloga e vejo como uma missão de vida, né?
através do olhar, escute com o coração, comunicando com um simples sorriso ao ponto de tocar a alma. Quero agradecer. Aqui está o meu Instagram, qualquer coisa, se vocês quiserem conhecer um pouquinho do meu trabalho. Foi um prazer.